Quando surge família Palmeiras. Vamos acompanhar aqui o PVC falando a respeito do Rafael Veiga, né, cara? Verdão que se reapresentou ontem, quinta-feira, para fazer os seus treinamentos, né, cara? E o Andreas Pereira também, inclusive, já treinou com o elenco. E, rapaziada, sinceramente, o Veiga tá focado, quer voltar. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, quero saber se o Veiga tem recuperação ou não. PVC trouxe informação aqui que ele tá focado, abriu mão da sua folga para treinar, né, cara? Tá iniciando a transição física agora. Então vamos acompanhar aí as notícias de hoje, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, porque isso fortalece muito. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas, ô Latifi, vamos falar desse Verdão? Porque é data FIFA, mas ainda assim tem notícia, né? E uma notícia importante do Palmeiras nessa semana sobre Rafael Veiga, que é um jogador que está na história, marcado na história do Palmeiras. Ele é um dos símbolos dessa era vitoriosa do Palmeiras, mas passa por uma temporada que não é das mais fáceis para ele, né? O Abel ainda insistiu muito com esse jogador ali com a titularidade, depois ele perdeu algum espaço, o Maurício cresceu também, questões físicas, perdeu um pênalti importante contra o Corinthians, é verdade, ou seja, várias coisas aconteceram ao longo dessa temporada aí com o Veiga. E agora o Palmeiras está tentando recuperar esse jogador para a gente ver aquele Veiga que brilhou com a camisa do Verdão? Pois é, Lu, para quem acompanhou de primeira desde o início da semana, a gente antecipou, né, que o Palmeiras preparava essa volta do Veiga para a Libertadores. O Palmeiras se reapresentou hoje na manhã de hoje e o Veiga, ele iniciou o processo de transição física. Isso significa que ele está mais próximo de retornar aos gramados. A outra grande notícia foi que o Andreas, ele participou do primeiro treino com o restante do grupo, né? O Palmeiras ainda desfalcado dos atletas durante essa data FIFA, Gomes, Sousa, Piquerez, Emiliano Martinez, eles não... E o Flaco, né? Que eu vi que você e o Lavieri estavam comentando aqui, o palmeirense muito feliz com o Flaco. Então, essas são as notícias. O Maurício também, que foi um jogador que deixou o derby com dores, ele não participou da atividade, mas o Palmeiras diz que é só uma precaução, porque ele não tem nenhuma lesão preocupante para o restante da temporada. E, pois é, o Veiga, ele, como você citou, teve esse desgaste, né? O Abel falou que usou ele no sacrifício algumas vezes durante esse início de temporada e o Palmeiras optou por blindar o jogador nesse momento, tanto na parte mental quanto na física. E é importante ver que o Veiga, ele abriu mão da folga, de parte da folga que o Palmeiras teve. Na segunda ele esteve na academia de futebol para treinar, para tratar a lesão. Então é um nome importante que, apesar de muitos torcedores do Palmeiras acreditarem que encerrou o ciclo, né, acabou o ciclo de Rafael Veiga no clube, a comissão técnica ainda acredita muito no jogador. O Veiga nesta temporada, em 33 jogos, 20 como titular e 13 entrando aí durante a partida, ele tem 3 gols e 8 assistências. São os números do Veiga nessa temporada, números abaixo aí de outros momentos dele à frente aí do Palmeiras. PVC, 2 perguntas em uma para você. Dá para explicar por que o Veiga perdeu esse espaço, por que ele não tem mais o protagonismo que ele já teve em outrora? E dá para recuperar esse jogador para que ele volte já a jogar em alto nível pelo Palmeiras? Ou você entende que possa estar chegando a um fim de ciclo também, como o Latifi falou agora há pouco? Cara, eu acho que às vezes a gente está lidando com coisas que as informações precisas são sempre muito melhores. Ó, o Veiga, o Maurício tem, na minha conta, talvez o Latifi tenha atualizado do clube, o Veiga ainda é o jogador com o maior número de assistências do Palmeiras no ano. 8, o Maurício tem 7. Então ele ainda é o jogador com o maior número de assistências do ano. A temporada do Veiga é muito ruim, mas ninguém deu mais passe para gol que ele. Então, perdão, não é tão ruim assim. E aí o que eu estou falando da informação é a seguinte: quando você soma uma queda técnica do Veiga e isso se junta à informação de que o Veiga subitamente foi para o departamento médico com uma lesão de pubis, a pergunta que ninguém respondeu é se a queda técnica dele pode ter relação com o fato de ele já estar jogando com dor. E aí você percebe que ele tem uma lesão de pubis e ele joga com dor e o rendimento cai. Então, ninguém respondeu essa pergunta. O mais perto disso foi o Abel dizer: nós decidimos parar o jogador, que ia estar muito tempo de jogar muitos jogos, e decidimos parar o jogador. Ok, parou o jogador porque ele estava jogando com dor?
Ninguém respondeu isso. Ele estava jogando com uma dor insuportável, e por isso caiu o rendimento físico dele. Não acho, não tem elemento para dizer. Porque o Palmeiras não quer vender o Veiga. O Veiga não tem sinal de que quer sair do Brasil, a não ser que tenha uma proposta do mercado que ele queira muito. Ou é uma proposta da Arábia para encher os rios de dinheiro, ou de Europa que não tem cara de fazer proposta para o Veiga na idade jovem que ele está, mas perto dos 30 anos. Então, assim, ele é um jogador fundamental para o Palmeiras. E ter Veiga e Andréas contra o River Plate como opção, seja no banco, seja em campo, é estupendo. Aí a gente faz um escândalo porque o Abel falou que não tem um centroavante de ofício no banco. Tinha, né? Tinha o Luigi. O Luigi é centroavante. Ele pode jogar de ponta de lança, mas ele é centroavante. Mas por que tá jogando o Flaco de ponta de lança? Porque ele tá jogando bem e porque o Veiga tá fora. E tá fora por lesão. Então tem que esperar ele voltar da lesão do clube. Recuperando fisicamente, aí a gente consegue, né? Claro, ter um jogador conseguindo performar muito melhor. E vocês, palmeirenses que estão acompanhando a gente, o que vocês acham? Vocês acham que o Veiga pode ser recuperado? Ainda é um jogador muito importante, como trouxe o PVC, né? Mas pode ser aquele jogador estupendo, que é uma palavra que o PVC gosta de usar para esse Palmeiras, para contribuir tanto, ser um protagonista desse Palmeiras. O que vocês acham? Contem aí pra gente. E falando sobre um jogador estupendo, eu gosto dessa palavra é bonita, né, PVC? Estupendo. Que chegou aí pro Palmeiras. Andréas Pereira, né, gente? O Andréas já chegou, já começou a fazer suas atividades. Aí o Palmeiras quer saber quando é que joga, quando é que não joga. E o Latifi vem atualizando essa história praticamente um tempo real, todos os dias, né? Dia após dia. Lá, a gente tá vendo aí. O Andréas hoje pulou. O Andréas hoje fez treino na academia. O Andréas... É o quê? Sorriu, levantou peso. Exato. Sorriu, sofreu ali, fez agachamento hack ali, deu uma sofrida, conversa. É o tempo real Scopia. O Andréas hoje leu o Scopia que a vitória é nostra. Na parede ali atrás. Todos somos o Andréas hoje leu, o Andréas hoje levantou o pé. Pois é, mas a gente segue nessa porque interessa o torcedor, né? Se o torcedor quer saber, é nossa função aqui trazer informação para vocês. E aí eu pergunto, Latifi, o que Andréas Pereira fez hoje? Qual foi o passo que ele deu? E ainda dentro disso, né? A gente já está vendo ali a tarja, busca entrosamento e ritmo para essa chegada no Palmeiras. Ele tem um tempo de inatividade, né? Porque ele joga pelo Fulham lá em maio, em 25 de maio. Depois ele tem um jogo pela Seleção Brasileira no início de junho contra o Equador, mas ele joga ali 1 minuto, fica muito pouco tempo em campo. Então são aí 4 meses praticamente dele sem jogar. Como é que está essa adaptação e como é que a comissão está vendo isso? Pois é, eu fiquei sabendo que o Andréas Pereira ele surpreendeu o Palmeiras internamente, porque o Palmeiras esperava que ele precisasse de um tempo de adaptação e quando o Andréas dá entrevista para a TV Palmeiras e diz que está pronto para jogar, que se sente pronto, que fez toda a pré-temporada na Inglaterra, isso pegou de surpresa porque até li uma matéria do PVC falando que existia esse período de preocupação do Palmeiras em apostar no Andréas gradualmente, mas ele já está pronto para jogo, já participou do treino de hoje e ainda vai ter 9 dias, né? O Palmeiras só volta a campo no dia 13. Existe a expectativa bem grande de que ele pelo menos faça alguns minutos nessa partida. Agora, sair de titular, a gente sabe que o Abel Ferreira ele é cauteloso em relação a isso, mas o Palmeiras está muito satisfeito de ver como o jogador chegou. Tanto é que na segunda-feira, que foi o dia que ele desembarcou, ele foi direto para a academia de futebol para convencer, aí no dia seguinte também esteve lá. Então essa integração do Andréas está acontecendo desde o momento que ele pousou aqui em São Paulo. Você acha que vai demorar para pegar ritmo, para estar nas condições ideais ou não, PVC? Não, eu acho que ele está pronto para voltar a jogar, mas entendo que ele vai subir de produção gradativamente, porque ele acabou de sair da pré-temporada. Então, qual é o cenário? Ele sai da pré-temporada para jogar. Então, ele pode estrear contra o Internacional como titular ou vindo do banco de reservas, dia 13, sábado da semana que vem, no Allianz Parque. Acho que ele vai estrear contra o Internacional. Só que o rendimento dele vai subir gradativamente, porque ele sai da pré-temporada, como o jogador do Fulham hoje, né?
que sai da pré-temporada e ele não está em agosto como ele vai estar em dezembro. Mas isso é positivo. Assim, ele vai estar melhor. É bom jogar contra o Internacional porque ele vai estar em forma contra o River. E ele vai estar mais em forma no segundo jogo contra o River. E ele vai estar mais em forma na semifinal da Libertadores se tiver semifinal da Libertadores para jogar. É isso, né? Então a gente vai acompanhando. Espero que ele se recupere, não, né? Que ele se adapte o mais rapidamente para ser titular, porque essa é a expectativa da torcida. Latifi, o Veiga aqui tá dividindo o nosso chat, viu? O Odair Amato, ele fala aqui, o Veiga ainda será o maestro do meio de campo. E o Jonathan, acho que o ciclo do Veiga está se encerrando no Palmeiras. O Cláudio Andretta, na minha opinião, o Veiga joga muita bola, na minha opinião, é craque. E o Oliveira Sepp, só o Veiga pode demonstrar o futebol dele. Carlos Alberto, o Veiga é top, joga muito, não tem alguém que faça a função dele com a qualidade que ele tem. Então é um nome muito querido, né? O torcedor aí tem um carinho enorme, um respeito enorme pelo Veiga, mas isso está dividindo, né? O quanto ele ainda pode render pelo Palmeiras. Vamos passar para o Palmeiras, porque a gente está falando sobre virar a roda, água limpa, não sei o quê. Parece que agora a gente vai falar de um outro universo, outro planeta, outro sistema solar. Para falar do Palmeiras, que a grande preocupação do Palmeiras, meu Deus, é tentar recuperar o Veiga. Massa, que problema, hein? É um problema, sim, tem que recuperar, é importante. Não, pode ter, o Veiga pro Palmeiras, porque é um mistério, né, entender o que aconteceu com ele. Porque ele é um jogador de muito boa qualidade, né? Tudo vai depender do encaixe do Andrés, né? Por quê? O Veiga e o Maurício são mais meias atacantes, né? Jogadores que entram mais na área, que estão mais para definição, não são jogadores do passe, da pifada, como gosta de dizer o Versa, né? A pifada, aquele passe que pega o jogador do time dele em condições. Então, aonde eles vão se encaixar é uma coisa para o Abel Ferreira, que, aliás, dentro do clube, tem aquilo, meu irmão. O quê? Você teve tudo. Ah, sim. O quê? Tá tendo cobrança? Claro, não é cobrança, não é só jogador, não é cobrança só pelo resultado do jogo, melhorar, não. Isso aí acontece. É para renovar o contrato, cara. Ah. Porque nós estamos no mês 9. Foi montado um elenco a médio prazo. Porque a gente tem que olhar o pra trás-mente, né? O pra trás-mente qual era? Faço o melhor que posso com os recursos que tenho, lembra? Sim. Então pegou lá o estoque Alexandre Matos. Certo. Mais a base, certo? Com isso foram 10 títulos. Fazendo mais com menos. Exato, beleza. A partir do meio do ano passado, o Palmeiras começa a vender jogador para valer mesmo. O Henrique, Estevão, Vitor Reis, 3 bala. E aí chega-se à conclusão que é preciso remontar o elenco. Então alguns jogadores foram saindo, né? A gente tem da espinha dorsal até os jovens, Gabriel Menino, Veron, da espinha dorsal campeão da Libertadores de 21, cara, não tem quase mais ninguém, certo? O Lua foi embora, o Vinha foi embora, o Marcos Rocha foi embora, o emblemático lance do arremesso lateral, quem vai bater é o Marcos Rocha, com o Cuca ali, logo depois do gol que o Rony veio tomar água do lado de cá. Sim, a Libertadores. Entendeu? Da Libertadores, do título de 20, Então, aquele elenco foi completamente desfeito. Bora lá. Quando o Maurício, quando ele reclama de reforços, ele faz uma viagem com o Maurício por Equador. Maurício Gagliotti. Gagliotti. Então, e o Maurício, antes da Leila, né? Isso, antes da Leila ainda. E o Maurício pega as contas do clube e mostra pra ele lá na primeira classe, sei lá, onde que eles estavam dentro do avião. Falou, a gente subiu a base porque a gente investiu muito, 500 milhões no curto prazo, para pagar naquele ano. Então não vai dar para fazer nada, você vai ter que realmente usar o estoque. E ele passa a usar, e ele entendeu e passou a usar. Vocês se lembram? Uma das falas dele quando o Paulinho volta ao Brasil, que ele, num jogo Palmeiras e Atlético, ele fala, eu quis tanto esse jogador, o jogador tá lá. O Felipe Anderson foi contratado no meio do ano passado e ele falou, esse tipo de jogador não precisa perguntar ao treinador, o jogador tá lá. O Andréas Pereira, ele falou agora, na última coletiva, esse tipo de jogador não precisa falar comigo, pode trazer o jogador tá lá. O Paulinho tá machucado, ok. O Vitor Roque, a mesma fala. Então, a espinha dorsal está de novo construída.
ainda o Everton, com um goleiro mais jovem para sucedê-lo. Gustavo Gomes mantido. Piquerez com contrato até 2049 para ser um dos líderes do elenco. Paulinho, Felipe Anderson e Andrés Pereira. Além do Aníbal, que eles botam fé ainda nele, que ele vai exercer essa liderança, apesar daquele erro no jogo contra o Corinthians, né? E então, cara, agora é renovar o contrato. Não sou eu que estou dizendo. Se é bom, se é ruim, Palmeiras, isso é uma outra discussão. Mas agora é a mesma coisa que eu fazer a festa de aniversário do Tirone, certo? Com tudo que ele pediu tudo, cara. Tem gazélio, bexiga que voa, palhaço, entendeu? Mulher barbada, todas as coisas que ele gosta, o circo todo tá lá, tá pronto. E ele não aparece. Ele não aparece na festa, cara. Então, sabe, isso precisa resolver. Porque o Palmeiras, se ele decidir não resolver, não ficar dia 4 de dezembro, ele tem um elenco montado também por ele, certo? E não vai ter 700 milhões para contratar de novo. Esquece isso. Esses 700 milhões vocês vão dividir em 4 anos. O que pode ter, vendi o Giai, eu pego um jogador. Se o Vitor Roque estourar, for para a Copa do Mundo ano que vem, depois da Copa você vende o Vitor Roque, né? Aí você contrata outro, porque o Flaco, agora na seleção da Argentina, pode ser que aconteça um movimento em dezembro, no meio do ano que vem. São 2 ou 3 jogadores que podem sair e vão entrar outros, né? O Palmeiras não vai vender o Andrés por 15 milhões de euros. Deu para entender o raciocínio? Sim. E aí precisa um treinador que possa entender isso rapidamente, porque a vida não vai parar, o ano não vai parar, né? Então, 5 de janeiro tem reapresentação, aí tem o maldito diploma que tem que jogar, se perder pro Corinthians de novo vai doer o furúnculo, então vai começar tudo de novo, é assim que funciona, entendeu? E o Palmeiras precisa dessa decisão, e isso precisa andar. Então, o nosso palestra, que é o pai da notícia, escreveu ontem, muito bom, aliás, acompanhe, que existe um incômodo. Falou, vem cá, aí, você teve tudo que quis, sabe? O incômodo não é pelo rendimento do time, não, é pela não. falta de definição. Agora, eu falo que isso acontece diariamente, Sim, né? mas tem O uma... próprio Anderson Barros admitiu, olha, as coisas não estão andando bem. Ele falou na entrevista pro André recentemente, né? Mas nisso tem uma questão. Vamos supor que chegue no fim do ano e o Palmeiras não tenha conquistado nada. Eu sei que lá dentro, que nada entra lá dentro e que os caras estão decididos, vão fazer, mas será que vai ser razoável renovar com o Abel? Se ele vai querer, se a torcida vai querer, depois de tudo que aconteceu? Se o time passar em branco esse ano? Me parece que ele mesmo hesita. Não por conta da proposta financeira do Palmeiras ou pelo elenco montado. Mas se ele está afim. Afim e se considerando capaz de. Que eu acho que também tem essa situação. Sim. Agora, eu entendo, porque eu acho que o Massini gosta muito, e o Palmeiras gosta muito com a Leila e o Barros, de pensar a médio e longo prazo. Diferentemente do Flamengo e de outros times. Agora, cara, qualquer treinador do planeta, se o Abel não ficar, gostaria de assumir o Palmeiras esse elenco. Qualquer treinador do planeta. Sim. Então, não há essa preocupação. Então. Agora, não dá para esperar até 4 de dezembro, né? Eu não duvido que a Leila gostaria de ter anunciado essa renovação, conhecendo ela, no aniversário do clube. Já passou, já passou o dia do aniversário era... Olha, eu não duvido que ela queria muito ter anunciado isso aí. Se o Palmeiras não chegar aonde a gente espera em termos de rendimento, em termos de conquista e tal, se um outro treinador com esse elenco não faria melhor. É que parece um pecado, né? Porque com um técnico que foi tão vitorioso, tão importante, tão fenomenal, parece ser sempre a melhor opção. Só que se fechar o ano sem ganhar nada, vai ter essa discussão. Aí ela vai estar na mesa. Nem sempre é. Se outro treinador não poderia fazer melhor, vai estar na mesa. Vai estar aqui fora, lá dentro não.
Tudo bem, Não, então, mas... Sim, não, eu só tô deixando claro, tá? Lá dentro é super compreensível, então, os caras já conhecem mas ela pode estar no lá dentro pode não estar para Leila e para o Luciano Barros, mas pode estar para o Abel. Puta, fui xingado aqui, não foi, bom, aí é a questão e se eu dele. mesmo não quiser, tô desgastado pra caramba, Aí, envelheci 60 anos em 5. Aí é uma questão dele. Agora, não dá pra esperar até dezembro. Eu sei disso, mas você concorda que... Eu concordo, pode ser. Se ele tem a faca e o queijo na mão, tá todo mundo assina. Tá na mão dele. Não Tá na dá mão para dele. esperar até dezembro. De novo, é uma preocupação do Palmeiras atual, do Palmeiras constante, do Palmeiras que muda pouco e tal. Outro dia, você me mostrou de manhã, tirou a lista dos treinadores. O Sampaoli entrou no Atlético, voltou para o Atlético. A lista dos treinadores por clube, o tempo de cada um. Né? Então, assim, fora o Abel, tem o Rogério com mais de um ano, com alguma coisa, que renovou o contrato recentemente. Os outros times, inclusive o Flamengo, trocam de técnico ou colocam um técnico para assumir no começo da temporada, às vezes no meio da temporada. Essa situação ideal do Palmeiras, ela não é comum no futebol brasileiro. E muitas vezes, como foi o caso do Abel, o cara entra no meio do caminho e é melhor do que o antecessor. Certo? Ele não era o plano A, lembra? Não, né? Então, pode ter uma mudança. Eu acho que o mais importante é o seguinte, o Palmeiras tem um time, um elenco formidável, saudável, por alguns anos aí. Todo mundo contrato longo. Então, o treinador, se ele não tiver com esse elenco chegado a um aumento de desempenho que a gente espera, talvez seja a hora dele sair, do Palmeiras trocar e tal. Eu não vejo a principal preocupação, o jogador. O Palmeiras tem pelos próximos 3, 4 anos. Família, então essas foram as notícias de hoje aí, né? O Verdão que se reapresentou ontem na Academia de Futebol, quinta-feira, para voltar aos treinamentos, né? Voltar às transições. Inclusive é o caso do Veiga, né, cara? Que foi a maior parte da pauta desse vídeo aqui, onde o PVC e o Latifi falaram a respeito do retorno do Veiga, que ele tá focado, que ele deixou de folgar para ir pra academia, treinar, fazer a transição física dele. E o Massini também falou, né, cara, que é um jogador que a direção não quer vender, que pretende recuperá-lo, cara, e é isso, mano. O Veiga é ídolo, tá ligado? Veiga, pô, quantos gols em final ele já fez aí por nós, quantos jogos decisivos ele cravou, né, mano? Inclusive, durante um bom tempo foi pai dos Gambá ali, tá ligado? E é isso, cara. Espero que ele volte mesmo, ainda mais agora com a chegada do Andreas Pereira. Espero que um possa fortalecer o outro e que o Andreas possa trazer o Veiga de volta e o Veiga fazer com que o Andreas fique mais à vontade, porque a gente sabe que o Veiga é um dos líderes desse elenco, né, cara? Ele sempre recebe todo mundo que chega ali, dá uma palavra de incentivo, apresenta a casa, fala como é que funciona as coisas. Então, é isso, cara. Espero que o Veiga retorne sim, porque tem lenha pra queimar. E agora a gente ficou sabendo que ele tem essa lesão aí, né, cara, que ele tá tratando. Fica mais claro a gente entender o porquê que o Veiga não tava rendendo tanto, né, família? Agora fica um pouco mais aceitável aí, fica mais entendível, certo? E é isso, cara. Abel Ferreira ainda não renovou o contrato, fim de ano tá chegando, mas vamos que vamos. Ele ficando ou não, o Palmeiras vai continuar e o elenco tá aí. Venha quem vier, mano, que venha pra honrar a camisa, certo, família? Essas foram as notícias de hoje. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui na Residência dos Porcos, se inscreve aí, dá essa moral pra gente e deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda bastante, fechou? E comenta aqui embaixo também o que você acha. Rafael Veiga é recuperável ou não? Quero saber a opinião de vocês, beleza? Ou vocês acham que encerrou o ciclo? Comenta aqui abaixo, fechou? Até o próximo vídeo. Avante palestra, os porco é louco. É nóis. Dale, dale, Palmeiras!